Boa tarde, meu irmão. Prazer estar aqui com você, onde nós estudaremos aqui mais uma porção da Palavra de Deus, continuando na nossa série de estudos sobre a temática de escatologia. E para hoje nós vamos estudar então sobre o bema de Cristo. E logo mais então vou explicar o que significa essa palavra bema, nunca vi na vida, né? Essa palavra. Mas aí, meus irmãos, na sua tela está aparecendo aí o gráfico para que você possa saber e se orientar onde nós estamos, né, nessa nossa série, onde nós estamos aí na sequência escatológica. Hoje nós vamos estudar sobre o tribunal de Cristo, o bema de Cristo. O bema é uma palavra grega que significa tribunal. Então, nesse gráfico aí você pode perceber que nós já estudamos sobre Israel, já vimos ali sobre a dispensação da igreja, o que Deus trabalha hoje com a igreja. Estudamos também sobre o arrebatamento da igreja. E agora, então, após o arrebatamento, a igreja vai estar no céu e não passará pelo período tribulacional. Lá no céu nós estaremos, então, neste outro evento, que será o tribunal de Cristo, que acontecerá imediatamente após o arrebatamento. Então é exatamente aqui que nós estamos. Ainda estudaremos sobre a tribulação, sobre a segunda vinda de Cristo, sobre o julgamento das nações, sobre o milênio, o juízo final, que é o grande trono branco, e depois adentraremos também a eternidade. Então temos muita coisa ainda para ver, muita coisa ainda para ser analisada. Então hoje nós focaremos no tribunal de Cristo, no bema de Cristo. Olha só, a palavra então bema é uma palavra grega que significa tribunal. Os irmãos sabem que o Novo Testamento foi escrito na língua grega. Então, muitas vezes o bema, a palavra bema, aparece ali. E todas as vezes ela é simbolizada ou traduzida para nós como sendo o tribunal. Eu quero então aqui me propor a mostrar alguns versículos da Bíblia onde a palavra bema mostra, onde ela se aparece na Bíblia. Então nós temos aí alguns versículos, nós temos João, Atos e vários versículos em Atos. Muitos outros versículos também a palavra bema aparece, mas eu selecionei apenas esses aqui para que a gente possa começar a chegar numa conclusão e no melhor entendimento de como será o tribunal de Cristo, tá bom? Então, por exemplo, João, capítulo 19, versículo 13, diz assim: ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado pavimento, no hebraico Gábata. Olha só a palavra tribunal aparecendo neste texto. E a palavra tribunal, no grego, ela é bema, tá bom? Vamos avançar um pouco mais. Então vocês percebem que Jesus estava no bema, onde Pilatos agora aqui estaria julgando a Jesus Cristo. Vamos para Atos também, onde aparece em outras ocasiões a palavra grega bema, que para nós é traduzida como tribunal. Lá em Atos capítulo 18, versículo 12, diz assim: quando, porém, Gálio era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal. Mais uma vez a palavra tribunal aparecendo aqui e na forma grega é bema. Então aqui nós vemos agora Paulo, né? Ele comparecendo também, querendo ser levado aí para o tribunal. Atos 25, versículo 6, mais uma vez, a palavra bema aparecendo aqui. Atos 25, 6, diz assim: e não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Então nós temos aqui Festo sentando-se no tribunal para julgar a vida de Paulo. E mais uma vez aqui a palavra tribunal, que está para nós em português, no grego ela é bema. E mais um, só para a gente concluir e fechar esse assunto, o versículo 10 do mesmo capítulo diz assim: disse-lhe Paulo:
estou perante o tribunal de César, onde convém que eu seja julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como vocês muito bem sabem. Então, mais uma vez, a palavra tribunal, tribunal de César. Então, no português, tribunal, no grego, bema. Meus irmãos, perceba muito bem essa palavra e essa expressão bema, que é usado para referir-se ao tribunal aqui na terra, tribunal humano. O que acontece no bema? Quais são as coisas que são analisadas, julgadas, decididas no tribunal humano ou no bema? Olha, acontece resolução de conflitos. No bema também acontece a absolvição do acusado. No bema também acontece a punição do culpado. Todas essas coisas acontecem no bema, ou seja, no tribunal. Então, dentro de um tribunal, conflitos vão ser resolvidos. Dentro de um tribunal será julgado o réu, e se ele for inocente, ele vai ser absolvido, ou seja, ele não será culpado, sentenciado, condenado. Mas caso a análise da vida do réu perceba-se que ele é culpado daquele tipo de agravo, então ele será punido. Então, essas coisas que acontecem dentro de um bema, dentro de um tribunal. Meus irmãos, foi de propósito que a Bíblia fala que o tribunal de Cristo também é o bema de Cristo. Não foi usado outras palavras para se referir a esse julgamento dos crentes lá no céu, mas a palavra usada para se referir a esse julgamento é bema de Cristo, tribunal de Cristo. Por que eu estou salientando isso? Que é bema de Cristo, que é tribunal de Cristo. Porque às vezes nós tratamos o tribunal de Cristo como se fosse apenas um pódio. Às vezes nós encaramos que o julgamento dos crentes lá no céu é apenas para receber recompensas, que lá não se terá puxões de orelha, que lá não se terá perda ou dano. E às vezes a gente encara apenas como se fosse pódio, onde alguém ficou no primeiro lugar, o outro crente no segundo lugar, o outro crente recebeu a medalha de bronze, e apenas recompensas serão dadas ali, e não se terá nenhum tipo de puxão de orelha. Meus irmãos, se fosse dessa maneira, então Deus ele poderia ter usado a palavra pódio de Cristo, que nós vamos comparecer ao pódio de Cristo, mas não é pódio. Lá nesse local a gente não vai apenas receber recompensas, terá também puxões de orelhas aqueles que foram infiéis a Deus aqui na terra. Aqueles crentes que fizeram coisas aqui na terra que não foi do agrado do Senhor. Lá no céu terá estes puxões de orelha. Então é por isso, de uma maneira propositada, que a Bíblia usa a palavra tribunal de Cristo, ou seja, o bema de Cristo. E fica muito claro para nós quando nós lemos os versículos que nós vamos comparecer perante o bema de Cristo. Por exemplo, vamos ler esses dois versículos, que um está lá em Romanos, capítulo 14, versículo 10. E Romanos, capítulo 14, versículo 10, diz assim para nós: Tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu, porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, ou o bema de Deus. E aqui está falando de um julgamento para crentes, não é julgamento para descrentes. Você, por que você trata o seu irmão dessa maneira? Olha, todos nós compareceremos, nós crentes, compareceremos perante o bema de Deus, o tribunal de Deus. Haverá um julgamento para os crentes. Tanto que Paulo ele fala que o julgamento começa pela casa de Deus e conclui-se o julgamento para os crentes, para os descrentes, mas o julgamento começa na casa do Senhor. E o que nós estamos percebendo aqui? A palavra bema aparecendo, e de uma maneira proposital, porque nesse bema de Cristo não apenas receberemos recompensas. Olha só também 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que diz assim para nós: Porque importa que
todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Mais uma vez, nós devemos comparecer perante o bema de Cristo. E dessa maneira, cada um vai receber o seu louvor do Senhor, seja o bem ou seja o mal que ele tenha praticado. E você percebe que você não pode ignorar o que o versículo está concluindo aqui. Nós crentes, receberemos de Cristo no tribunal, seja o bem que nós praticamos, ou seja o mal que nós praticamos. Ou seja, meus irmãos, Cristo não vai analisar apenas as nossas boas obras que realizamos aqui na terra, mas ele também analisará no tribunal de Cristo as nossas más obras que também praticamos aqui na terra. Então, entenda isso, não encare o bema de Cristo ou o tribunal de Cristo como sendo apenas um pódio, onde as pessoas ali estarão recebendo recompensas, mas perceba que também terá puxões de orelha. Lógico que eu estou falando de uma maneira figurada aqui. Tá bom, então o que acontecerá no bema de Cristo? Como que será ali aquele julgamento? Como que se dará aquele julgamento? Olha, a sua vida cristã, as suas obras, tudo aquilo que você fez em prol a Cristo, tudo isso será analisado no bema. Todas as suas ações serão analisadas no tribunal de Cristo. Isso fica claro para nós quando nós lemos 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 12 a 15. E eu lerei esse texto aqui para você. Então, 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 12 a 15, dizem assim: Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Olha a recompensa aqui. Mas, olha só o versículo 15 agora. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Olha só, perceba então que vai ter a possibilidade de uma obra se queimar. E as palavras usadas aqui são palavras pesadas. Olha só o que vai acontecer no céu. Depois do arrebatamento da igreja, você que já tem corpo glorificado, lá você passará pelo tribunal de Cristo, e as palavras aqui é que alguns sofrerão dano. Olha, a palavra sofrer e a palavra dano aparecendo no contexto de nós já estarmos sendo glorificados. Mas essa palavra vai aparecer lá porque é assim que nós seremos tratados no bema de Cristo ou no tribunal de Cristo. Então, o que nós percebemos nesse texto? Que as nossas obras são classificadas em comparação a alguns tipos de materiais. E os materiais que são usados aqui são madeira, feno e palha. Ou seja, uma categoria de material que é consumida se passar pelo fogo. Não consegue passar pela prova do fogo. Vira tudo cinza, né? Madeira, feno, palha. Pega fogo facilmente e rapidamente. Mas uma outra categoria também é mostrada para fazer um comparativo com as nossas boas obras que foram aceitáveis por Deus. Ou seja, são elas ouro, prata e pedras preciosas. Então nós percebemos que são materiais que quando passam pelo fogo, eles não se consomem. Pelo contrário, até se purificam quando passam pelo fogo. Então perceba que Jesus Cristo, ele dividiu as nossas obras em duas categorias. As nossas obras que nós fazemos aqui na terra, que não são aceitáveis a Deus, que Deus não se agradou delas, ou que elas estejam manchadas com pecado, são consideradas como madeira, feno e palha. E lá, no tribunal de Cristo, ao serem analisadas, elas serão
queimadas e nós sofreremos o dano e não ganharemos nenhum tipo de recompensas por essas obras que nós fizemos, essas nossas más obras que nós fizemos aqui na terra. Mas, por outro lado, as suas boas obras, aquelas que você fez, que são agradáveis a Deus, que alegrou o coração de Deus, essas obras também serão analisadas no céu, no bema de Cristo, e passadas pela prova do fogo. E quando aprovadas, então você receberá recompensas, porque elas são comparadas como ouro, prata e pedras preciosas. Então é desta maneira que será analisada as nossas obras. Então o que é que de fato determina qual é a qualidade da minha obra aqui na terra? Sabe o que vai realmente determinar a qualidade da minha obra? Se ela é de um material inferior ou de um material superior que não queima no fogo? É a motivação do nosso coração. Qual é a motivação do seu coração quando você realiza determinada obra para Deus? Se a motivação é pecaminosa, então significa que essa obra que você está fazendo para Deus, ela é pecaminosa também. É uma obra que Deus considera como um material inferior que será queimada. Mas se a sua motivação é uma motivação correta, que agrada a Deus, isso significa que a sua obra também é uma boa obra que agrada o coração de Deus. E Deus a considera como se fosse um material de qualidade superior, que não é consumida pelo fogo. E assim diz para nós, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5, para deixar mais claro para você. Diz assim: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, ou a motivação do coração. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Meus irmãos, esse texto está muito claro para nós. Quando Cristo se manifestar e nós subirmos com Ele para encontrar Jesus Cristo nos ares e sermos julgados lá, então o que vai acontecer? Ele vai revelar a motivação do nosso coração. Ou seja, Ele vai abrir a caixa preta do nosso coração. Tudo aquilo que está escondido, tudo aquilo que está oculto, a motivação que nos levou a realizar determinada ação será revelada ali. E vai ser julgada não apenas a nossa obra exterior, mas vai ser julgado ali a motivação do nosso coração que nos conduziu a fazer aquela obra. Não apenas a obra em si, mas o coração. É por isso que a Bíblia fala que o homem vê o exterior, mas Deus olha para o coração, porque é ali que está o ato importante. Foi dessa maneira que Deus ele julgou o sacrifício de Abel e o sacrifício de Caim. É muito claro quando nós lemos Gênesis capítulo 4, onde o texto diz que Deus olhou para Caim e para a sua oferta e não aceitou. Note que Deus não olhou apenas para a oferta de Caim, para o ato externo, mas também olhou para o coração de Caim. Da mesma maneira, Deus fez com Abel. Deus olhou para Abel e para a oferta de Abel. Note que o texto não diz que Deus olhou apenas para a oferta de Abel, ou o ato externo, mas Deus também olhou a motivação do coração de Abel. Da mesma maneira, meus irmãos, nós também seremos julgados no tribunal de Cristo. Então, não fique pensando que Deus vai analisar apenas as obras evangelísticas que você fez. Não, Ele também vai analisar a motivação do seu coração que te conduziu a praticar tal obra evangelística. Será que a motivação foi uma motivação correta ou uma motivação errada? Então, aqui vamos fazer aqui uma pequena ilustração. Imagine que eu e você saiamos na rua para entregar folheto e evangelizar. Lá no céu, o nosso julgamento talvez poderá ser diferente. Imagine que aqui na terra, quando nós saímos para evangelizar, a sua motivação foi uma motivação correta. Você queria entregar folheto e evangelizar para glorificar a Deus, para alcançar pessoas, para que as pessoas possam ter oportunidade de se arrependerem e crerem no sacrifício de Jesus Cristo. Então a sua motivação foi uma motivação correta, uma motivação de obediência.
Mas a minha motivação, vamos supor que foi errada, porque eu saí para evangelizar e entregar folheto, mas a minha motivação era que todos os olhos me olhassem para ver como eu trabalho para Deus. Eu queria que as pessoas olhassem para mim e entendessem que eu estava me esforçando, que eu saía no sol quente, e eu queria que elas dissessem no seu coração: nossa, olha como o Rodrigo se esforça para servir a Deus. Então perceba que a minha motivação foi diferente da sua. A sua estava buscando glórias para Deus. A minha estava buscando glória para mim. Perceba que o ato foi o mesmo. Nós saímos para evangelizar e entregar folheto. Mas no tribunal de Cristo, a motivação do nosso coração será revelada. E lá vai deixar claro que o Rodrigo vai sofrer dano. Por quê? E as suas obras serão queimadas. Por quê? A sua motivação foi uma motivação pecaminosa. Eu serei salvo, evidentemente. Todavia, como pelo fogo, como o texto diz para nós. Eu deixarei de ganhar recompensas e receberei puxões de orelha de Jesus Cristo. De uma maneira diferente. Você, que teve uma motivação correta, você vai receber uma coroa, você vai receber uma recompensa, você receberá um galardão, e a sua motivação será revelada e será mostrada e provada que a sua motivação estava correta. Então, meus irmãos, quais são as áreas da nossa vida que serão analisadas naquele dia no tribunal de Cristo? Algumas áreas eu quero revelar aqui para você. Primeiro, a forma como tratamos outros crentes. Isso vai ser analisado no tribunal de Cristo. Como você tem tratado outros crentes. Olha só o que diz, por exemplo, aí, Mateus capítulo 10. Eu lerei aqui o versículo 41 e o versículo 42. Diz assim esse texto para nós. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Qual é a maneira que você tem tratado outros crentes? Você tem tratado outros crentes de uma maneira correta ou tratado outros crentes de uma maneira errada, pecaminosa? Isso será revelado lá no céu e você ganhará recompensa por isso ou deixará de ganhar recompensa, ou seja, receberá de Cristo puxões de orelhas porque você não tem tratado outros crentes de uma maneira amorosa, da maneira justa e da maneira correta. Como tem sido o seu relacionamento com outros crentes? Você tem convivido com esses crentes ou você tem se isolado, não frequentando a igreja e dessa maneira você também receberá puxões de orelha? Por quê? A Bíblia diz muito claro para nós: peca todo aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz. Ah, mas eu não tive contato com crentes e não tratei eles mal, então eu não vou ser cobrado por isso. Vai ser sim, porque você sabia que deveria congregar, mas escolheu se esquivar, não está frequentando a igreja, não está congregando. Com isso você também receberá o seu puxão de orelha. Olha, dá para evitar isso. Dá para mudar a situação, dá para mudar a coisa para que lá no céu você não receba seu puxão de orelha. Então a forma como você trata outro crente será analisada por Cristo no tribunal de Cristo. A forma também como usamos os nossos dons também será analisada por Cristo. E você, pelo uso dos seus dons ou pela falta do uso do seu dom, você então poderá receber o louvor que a sua ação ela merece. E lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11, dizem assim para nós: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, e a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, a forma como usamos o nosso dom, ou os dons,
que nós temos, será analisada por Jesus Cristo lá no céu. Então perceba, você recebeu pelo menos um dom. O que você tem feito com esse dom? Você tem enterrado o seu dom na terra e não tem usado ele? Olha, você vai ser cobrado por isso. Você tem usado corretamente o seu dom em prol da edificação do corpo de Cristo? Olha, você receberá recompensa por isso, galardão por isso. Então, a forma como usamos o nosso dom será também analisada no bema de Cristo. Outra área também de nossa vida, a forma como usamos o nosso dinheiro também será analisada no bema de Cristo. Assim diz para nós Tiago, capítulo 5, eu lerei aqui o versículo 1 ao 3, e Tiago, capítulo 5, do 1 ao 3, diz assim: Atendei agora, ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras, que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. Preste atenção no versículo 3. E o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser testemunho contra vós mesmos e vos há de devorar como fogo e as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. A ferrugem será uma testemunha contra vós. Meus irmãos, aplicando isso para a nossa vida e para o tribunal de Cristo, a forma como você usa o dinheiro que você tem também será uma testemunha ou ao seu favor ou contra você. Será que você tem agido de uma maneira gananciosa? Será que você aqui na terra tem amado ao dinheiro, que a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males? Será que você tem tido uma busca incessante pelo um profissionalismo e tem deixado Deus de lado, a obra Deus de lado? Será que a sua busca cega e sedenta pelo diploma, por uma carreira profissional, por dinheiro, por riqueza, por uma boa aposentadoria, tem deixado você também tão ocupado que você não tem tempo mais para a família, não tem tempo para pessoas, não tem tempo para a igreja, não tem tempo para o culto, nem tem conseguido ir para o culto de oração por causa dessa busca incessante que você tem? Olha, tudo isso será colocado diante do bema de Cristo, isso será uma testemunha contra você. As suas obras serão queimadas. O seu dinheiro, as suas conquistas, o seu diploma aqui na terra não adentrarão ao céu. Tudo será passado pelo fogo e queimado como madeira, feno e palha. Mas você, talvez, tenha usado aquilo que você tem, a sua profissão, sua carreira profissional, o seu diploma, o dinheiro que Deus dá para você, porque tudo que nós temos vem de presente de Deus, né? Ah, mas eu trabalhei para conquistar, mas quem deu a saúde para você foi Deus também, para que você pudesse trabalhar. A sua inteligência, a sua capacidade, é tudo presente de Deus. Tudo que nós temos pertence ao Senhor. O que nós somos aqui na terra, somos administradores dos bens que Deus confiou a nós. E nós devemos usar isso em prol da glória de Deus e benefício também da obra do Senhor, para a manutenção da nossa vida, manutenção da nossa família, manutenção da obra de Deus e da igreja do Senhor. Isso será analisado. E se você for achado fiel nisso, então Deus te dará recompensas, te dará galardões também, porque você foi fiel nesse sentido. Como tem sido a sua vida financeira? Como tem sido você no quesito de dízimos e ofertas? E lembre disso, você não prestará contas a Deus apenas dos 10% que nós devolvemos ao Senhor, mas você também prestará contas a Deus com os 90% que fica na sua administração. Porque lembre, até os 90% que está na nossa administração também pertencem a Deus. Será que você tem gastado o seu dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que não é essencial? Será que a sua família tem sentido falta de coisas por causa da sua má administração do seu dinheiro, dos 90% que fica com você? Olha, isso também você prestará contas a Deus
também disso, não apenas daquilo que você devolve para Deus. Outra área que será analisada na nossa vida, a forma como usamos também o nosso tempo. E assim diz 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17, diz assim: Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Meus irmãos, Cristo, ele julga a nossa vida e julgará a nossa vida. E o tempo da nossa peregrinação aqui na terra será analisada por Cristo. Como que você tem usado o seu tempo? Você tem tido tempo para Deus, para a sua família, para a sua casa, para os seus filhos, para esposo, para a esposa? Você tem tido tempo para a igreja, para frequentar os cultos? Ou será que você tem gastado todo o seu tempo apenas para o seu bel prazer? Olha, meus irmãos, não significa que nós não possamos usar o nosso tempo para curtir, porque isso é bênção do Senhor também. Você precisa usar o seu tempo para descansar, para curtir, para se alegrar. Mas se o seu tempo está em torno apenas das suas buscas gananciosas, você está fazendo um mau uso do tempo. E você não terá desculpa lá diante do bema de Cristo para dizer para Deus: Senhor, a minha vida era diferente, eu era um homem muito ocupado lá, uma pessoa atarefada, por isso eu não pude ceder tanto tempo como todos os outros aqui cederam para o Senhor. Olha, Cristo vai dizer para você que ele deu para você o mesmo tempo do que para todos os outros. Você tem 24 horas por dia. Como que você tem administrado? Às vezes, nós mesmos nos colocamos em uma enrascada e a gente fica com o tempo atarefado, apertado, com a corda no pescoço e nós não temos tempo para Deus. E colocamos a desculpa na situação, no problema, né? Nas coisas do dia a dia, ao invés de assumirmos a culpa, assumirmos realmente a responsabilidade. Outra área, também ali, o quanto você tem sofrido por Cristo, isso será também analisada no tribunal de Cristo. E assim diz para nós, Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12, dizem assim para nós: Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, quando você está na faculdade, no seu trabalho, você escolhe ser fiel a Deus, e você é injuriado, caluniado, fazem piadinhas de você, se alegre, saiba que Deus está olhando tudo e lá no céu você receberá uma recompensa. Permaneça-se fiel. Mas infelizmente algumas pessoas, para não ser motivo de chacota, eles não revelam que são crentes. Não falam de Cristo para outra pessoa. Não fala de Cristo para o colega de trabalho ou colega de classe. Ele evita de falar do evangelho para que ele não seja motivo de chacota, para que ele não perca uma amizade. Então ele começa a evitar. Cristo também está olhando e você deixará de receber a recompensa por causa da sua vergonha e sua falta de fidelidade a Deus. Seja fiel a Deus. Se sofrer por causa disso, alegre-se, sabendo que no céu você receberá recompensa, você receberá galardão. Outra área da sua vida que também será analisada é o quanto valor a doutrina do arrebatamento tem para você. Olha só que interessante. Qual é o valor que o arrebatamento tem na sua vida? Assim diz para nós 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8. Dizem assim, 2 Timóteo 4, do 6 a 8. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda.
Todos aqueles que amam, desejam que Jesus apareça para buscar a sua igreja nos ares, esses receberão galardão, esses receberão uma coroa, porque amam e anseiam e desejam a vinda de Jesus Cristo. E meus irmãos, esse amor não é demonstrado apenas pela boca, de boca para fora, porque todo crente fala que deseja a volta de Jesus, mas a sua vida realmente mostrará se ele realmente deseja. Porque Paulo, ele disse, olha, eu combati o bom combate, guardei a carreira e guardei a fé. E eu estou pronto para me encontrar com o reto juiz, e eu anseio a sua volta. Algumas pessoas estão vivendo de uma maneira muito torta aqui na terra, muitos crentes improdutivos na obra do Senhor. Você acha que esse tipo de crente realmente quer ter um encontro com um reto juiz que vai julgar a vida dela? Olha, ele está demonstrando que não tem esse desejo todo, não. Então, essas pessoas não receberão esta recompensa dessa coroa por amarem a volta de Jesus. Uma outra área também da sua vida que será analisada no bema de Cristo é a forma que você tem liderado dentro da igreja ao serviço de Deus, porque a palavra de Deus em Tiago 3:1 diz: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Olha, haverá juízo para todos aqueles que estão em cargo de liderança no corpo de Cristo, independente do tipo de liderança que você tenha. Possa ser pastor de uma igreja, possa ser professor de escola dominical, possa ser liderança do grupo de mulheres, de jovens, de adolescentes, de homens, a liderança do grupo de oração, nós receberemos o maior juízo, porque nós estamos como se fosse numa vitrine aqui na terra. As pessoas, ou o corpo de Cristo, também analisam a nossa vida e nós seremos um exemplo para eles também. Se você faz coisa certa, o seu exemplo para eles os conduzirá a fazer coisa certa. Se você faz coisas que são erradas, esse mau exemplo também afetará a vida do corpo, que também poderá pensar que poderá fazer coisas erradas também, porque se o líder está fazendo, nós, meros mortais, também poderemos praticar. A palavra de Deus fala que você também será analisado nesse quesito também. Então, se você tem um chamado, se você tem uma convicção, se você tem essa disposição a servir a Deus em alguns cargos de liderança, então abrace isso com fidelidade, sabendo que essa área da nossa vida também será analisada. E para finalizar, resumindo, a sua vida no bema de Cristo será analisada tintim por tintim. Ela vai ser toda a revista, todas as áreas da nossa vida serão analisadas ali. E você ou receberá ou deixará de receber recompensas. Meus irmãos, esta aqui é uma palavra, uma live, para que você possa ter um alento e ficar também um certo temor no seu coração. E não pensando que ali nós apenas receberemos coisas boas, mas que fique uma palavra de temor, sabendo que lá vai ser também um justo julgamento, onde as nossas más obras também serão analisadas. Puxões de orelha serão distribuídas entre todos aqueles que não foram fiéis a Jesus Cristo aqui na terra. Então é para nós temermos sim, e nós sabermos que Jesus Cristo olhará todas as áreas da nossa vida. Como que tem sido a sua vida aqui na terra? Existe tempo de mudança. É hora de mudar para que você não receba puxões de orelhas lá no céu. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.